Fala galera, beleza? Vamos hoje à aula sobre bactérias. O objetivo desta aula é identificar as principais características das bactérias. Bactérias são organismos unicelulares, muito embora elas podem se unir, se associar e viver em colônias. São organismos procariontes, pertencentes ao reino Monera. São procariontes porque têm células do tipo procarióticas. Algumas características de uma célula procariótica é aquela célula que não tem carioteca. Carioteca é a membrana que reveste o material genético. O seu DNA é circular e desnudo. DNA circular, não fica ponta sobrando. Desnudo, não tem proteínas estonas, assim como de uma célula eucariótica. Por o material genético não ter a carioteca ou circundando, nós dizemos que as bactérias não têm um núcleo verdadeiro, elas têm um nucleóide. E como única organela que elas possuem é o ribossomo, no caso o ribossomo 70S. Uma característica, bactérias conseguem formar esporos. Esporos são formas de resistência da bactéria. O exemplo que eu trouxe para vocês é do bacilo anthrax, que causa a bacteriose do antraz, muito utilizado como uma arma biológica em atos de bioterrorismo. Todo mundo se lembra no atentado do 11 de setembro, onde destruíram as duas torres gêmeas dos Estados Unidos. Pós esse período, esses esporos de bacilo anthrax foram utilizados em atos de bioterrorismo, onde as pessoas inalavam esses esporos na sua forma inativa, ao contato com o corpo, essa bactéria se ativava e aí causava a doença, levando algumas pessoas lá, infelizmente, a óbito. Em relação à estrutura de uma bactéria, aqui está um esquema geral de uma bactéria e vamos identificar as suas principais estruturas. Flagelo. Flagelo serve para a locomoção da bactéria. Citoplasma é o local onde estão inseridos o material genético da bactéria, que não tem carioteca, não é um núcleo verdadeiro, é o seu nucleóide. E aonde está a sua única organela? Uma organela não membranosa, que são os ribossomos, cuja função é fazer a síntese proteica da bactéria. Perceba que a bactéria tem uma estrutura denominada de plasmídio. O plasmídio ele é um DNA extracromossomial. Geralmente ele está associado com genes de resistência da bactéria, por exemplo, genes de resistência a antibióticos. Cápsula. Cápsula é uma estrutura protetora das bactérias, nem todas possuem. A bactéria que tem cápsula nós chamamos de bactérias encapsuladas. E temos bactérias que não têm cápsula. Qual é a vantagem para uma bactéria de ter a cápsula? Ela fica mais protegida, ou seja, uma bactéria mais patogênica. Parede celular. A maioria das bactérias tem parede celular e a composição dessa parede é de peptídeo-glicano, ou seja, açúcares associados a aminoácidos. Qual é a função de uma parede celular numa bactéria? Conferir proteção. Logo abaixo da parede celular, nós temos a membrana plasmática, cuja função é dar forma à célula. Perceba, mesossomos são estruturas que eles formam dobras ou invaginações na membrana plasmática. Qual é a função desses mesossomos? Eles auxiliam no processo de respiração celular da bactéria e eles orientam o processo de divisão celular da bactéria, que veremos logo mais na sequência desta aula. E nós temos as fímbrias. As fímbrias, nós temos numerosas fímbrias saindo lá da membrana plasmática da bactéria. Qual é a função dessas fímbrias? Elas servem para dar adesão à bactéria. Por exemplo, bactéria que nos causa cárie. Essas fímbrias grudam no substrato, no caso o nosso dente, por isso que é muito difícil de remover uma cárie.
As fímbrias, elas servem também para a reprodução sexuada das bactérias, um processo denominado de conjugação que veremos logo a seguir. Em relação à morfologia, a bactéria apresenta a forma esférica de cocos, uma forma longitudinal que nós chamamos de bacilos, uma forma em formato de vírgula que é o vibrião e uma forma espiralada que são os espirilos. De acordo com a forma a gente identifica as bactérias. Por exemplo, Lactobacillus, Vibrião cholerae da cólera, Leptospiro interrogans da leptospirose e assim por diante. Uma coisa muito importante, mostrei aqui para vocês a parede celular, constituição da parede, peptídeo glicano. Perceba, eu tenho dois tipos de bactéria quando elas têm a parede celular. A bactéria gram-positiva e a bactéria gram-negativa. Observe comigo neste esquema. A camada de peptídeo glicano está azul. Numa gram-negativa, ela é bem delgada, ela é bem fina. Já numa gram-positiva, é uma camada bem espessa. Além dessa diferença, uma bactéria gram-negativa, ela possui uma membrana externa ao seu peptídeo glicano. Já a gram-positiva não possui essa membrana externa. Qual é a vantagem da gram-negativa ter a membrana externa? Ela é não vulnerável à ação da penicilina, ou seja, jogar o antibiótico penicilina numa bactéria gram-negativa não vai fazer efeito, não consegue penetrar a membrana externa. Já numa bactéria gram-positiva, de parede gram-positiva, ela é vulnerável à ação da penicilina, ou seja, é muito mais fácil eu combater uma bactéria com parede gram-positiva do que uma bactéria com parede gram-negativa. Isso na medicina é muito utilizado. Nutrição. As bactérias podem ser autótrofas, ou seja, realizam fotossíntese. Mas perceba, a fotossíntese de bactéria é chamada de fotossíntese bacteriana. Por quê? Elas têm um pigmento exclusivo que só bactérias têm, denominado de bacterioclorofila. Por exemplo, as sulfobactérias, que são as bactérias verdes ou púrpuras. Perceba aqui nessa equação química que eu disponibilizei para vocês. CO2 mais gás sulfídrico vai sintetizar a glicose e vai liberar enxofre. Perceba, não libera oxigênio. Na fotossíntese tradicional das plantas, quando eu pego CO2 e água, eu libero oxigênio. E nós sabemos que o oxigênio liberado pelas plantas, ele vem da quebra da água, da fotólise da água. E perceba que aqui nós não utilizamos, as bactérias não utilizam a água como fonte doadora de hidrogênio. Ela utiliza o gás sulfídrico. Por isso que ao invés de liberar oxigênio, elas liberam enxofre. Uma outra forma das bactérias serem autótrofas é fazendo a quimiossíntese, ou seja, síntese de matéria orgânica, só que agora não utilizando a luz, utilizando uma substância química. Como que elas fazem isso? Elas fazem oxidação de compostos inorgânicos. E aqui eu trouxe o exemplo para vocês da Nitrosomonas e da Nitrobacter, que participam ativamente do ciclo do nitrogênio. Observe aqui comigo nessa equação química. Amônia mais oxigênio, oxidação de composto inorgânico. Vai me liberar o nitrito e a energia química. Essa energia será utilizada para sintetizar a matéria orgânica, através da reação CO2 mais água, energia que foi liberada da oxidação de uma substância inorgânica, vai produzir o que eu queria, que é a minha matéria orgânica, a glicose, e vai liberar oxigênio. Neste caso, libera oxigênio porque a fonte doadora de hidrogênio foi a molécula de água. Então, bactérias são autótrofas por fotossíntese ou por quimiossíntese. Agora, tem bactérias que não conseguem sintetizar o seu próprio alimento. Tem bactérias que são heterótrofas. Exemplo, as bactérias decompositoras, que são conhecidas como sapróvoras. As bactérias parasitas, como, por exemplo, a bactéria do tétano, e bactérias simbiontes, aquelas que vivem as suas seções mutualísticas, por exemplo, aqui no estômago dos ruminantes. É aquela historinha. A vaca come o capim, mas quem faz a digestão do capim? Celulose?
são as bactérias que estão associadas no seu estômago. Em relação à respiração das bactérias, as bactérias podem ser aeróbias, ou seja, utilizam o oxigênio. As bactérias podem ser anaeróbias, obrigatórias ou estritas. São aquelas bactérias que não utilizam oxigênio. Inclusive, a maioria delas, na presença de oxigênio, elas morrem. Inclusive, um dos primeiros socorros de atitudes de primeiro socorro que a gente tem quando a gente faz um corte, um ferimento um pouco mais profundo, é colocar água oxigenada para que esse oxigênio mate aquela bactéria. Anaeróbias facultativas, ou seja, na presença de oxigênio, ela respira. E na ausência de oxigênio, ela respira também. São bactérias mais adaptadas. E na ausência de oxigênio, as bactérias também podem realizar o processo de fermentação. E principalmente eu destaco a fermentação lática e a fermentação acética. Coloquei aqui um esquema para vocês que cai muito nos vestibulares Brasil afora. 5 tubos de ensaio. E aí as questões pedem para que a gente identifique que tipo de respiração as bactérias têm. Observe comigo, no tubo 1, as bactérias se concentram aqui em cima, onde tem oxigênio. Então são bactérias aeróbias. No tubo 2, as bactérias se concentram lá embaixo, onde eu tenho uma escassez ou onde eu não tenho oxigênio mesmo. Ou seja, são bactérias anaeróbias, obrigatórias ou estritas. Só sobrevivem na ausência de oxigênio. Já o tubo 3, perceba que eu tenho bactérias distribuídas de forma homogênea. Então, são bactérias anaeróbias facultativas. No tubo 4, se concentra aqui em cima, onde tem oxigênio. Bactérias aeróbias. No tubo 5, eu tenho as bactérias distribuídas de forma homogênea. Ou seja, na presença de oxigênio, ok. Na ausência de oxigênio, ok também. São as anaeróbias facultativas. Em relação à reprodução, rapaziada, nós temos 2 tipos de reprodução das bactérias. A mais comum é a reprodução assexuada, que recebe a denominação de cisciparidade, porém pode aparecer também como bipartição ou divisão binária. Então aqui eu tenho uma célula da bactéria e o seu material genético. Perceba que esse material genético ele está encostado numa dobra da membrana plasmática. Lá do começo da aula, essa dobra é chamada de mesossomo. E uma das funções do mesossomo é orientar o processo de divisão celular. Olha aqui, a bactéria duplica seu material genético, olha o mesossomo orientando. Aí ela sofre uma lise do seu citoplasma, uma divisão citoplasmática, onde gerará 2 bactérias idênticas. Esse é o processo de reprodução assexuada. Agora, as bactérias também conseguem realizar o processo de reprodução sexuada, ou seja, é aquele processo em que há variabilidade genética. E como que elas fazem isso? Há 3 maneiras. A primeira é denominada de transformação. Uma bactéria morre, libera o seu material genético no ambiente, outra bactéria capta esse material genético e insere esse material genético ao seu material genético original. Ou seja, aqui teve uma troca de material genético, de fragmentos de DNA, teve uma variabilidade genética. A segunda maneira é a transdução. Perceba que na transdução eu tenho um agente vetor. Esse agente vetor é um vírus, o vírus que infecta a bactéria, o bacteriófago. Esse vírus, ao infectar a bactéria, ele vai comandar o metabolismo dessa bactéria e vai sintetizar novos vírus. Esses novos vírus vão provocar a lise dessa bactéria e vão sair para o ambiente. Nessa saída, ele leva consigo um pedaço, um fragmento do DNA que ele parasitou. E ao parasitar uma outra célula bacteriana, ele leva consigo o DNA da primeira bactéria. Perceba que está em amarelo, o DNA da bactéria que ele está infectando posteriormente está em azul e foi acoplado o DNA desta primeira bactéria. Houve uma variabilidade genética. E a terceira forma, talvez a forma mais comum utilizada de reprodução sexuada de bactérias, é denominada de conjugação.
Na conjugação, eu utilizo as bactérias, elas têm um contato entre si. Perceba aqui, eu tenho a bactéria 1 e a bactéria 2. Em azul está mostrando o seu DNA. Em vermelho, os seus plasmídios. Lá do começo da aula, plasmídios são DNA extracromossomiais, ou seja, eles conferem genes de resistência, principalmente resistência a antibiótico. Então perceba que a bactéria 1 tem plasmídio, a bactéria 2 não tem. E aí elas se unem através das fímbrias, lá do começo da aula, função das fímbrias, adesão ao substrato, e elas participam do processo de reprodução sexuada do tipo conjugação. Então elas formam pontes citoplasmáticas entre si e a bactéria 1 passa plasmídio para a bactéria 2. Perceba que no final deste processo, ambas as bactérias têm um plasmídio, ou seja, ambas as bactérias agora são resistentes à ação de antibióticos. Importância das bactérias, destaquei as principais. São as principais agentes decompositoras, ou seja, elas fazem a reciclagem da matéria orgânica em matéria inorgânica, essencial aí para a nossa ecologia do nosso meio ambiente. Participam diretamente da nossa alimentação, principalmente através da fermentação lática. Processos de engenharia genética, isso é muito bacana. Uma doença que acomete muitos brasileiros é o diabetes. O diabetes é aquela pessoa que não produz ou produz em baixa quantidade um hormônio proteico denominado insulina. E aí, o que eu faço com essas pessoas? Elas precisam ser aplicado a insulina. Olha só como a gente trabalha elas na engenharia genética. Eu pego o gene responsável pela produção da insulina, insiro num plasmídio ou no DNA bacteriano mesmo, essa bactéria agora vai sintetizar esse hormônio proteico, essa insulina para mim. Eu extraio a insulina e disponibilizo para uma pessoa que é diabética. Fantástico esse processo. Bactérias também têm uma importância muito grande em processos de biorremediação, ou seja, eu vou remediar um poluente utilizando um ser vivo, bio, no caso as bactérias. E o exemplo mais clássico que nós vemos é quando tem derramamento de petróleo, derramamento de óleo e nós utilizamos as bactérias. Aqui está um desenho esquemático, bem didático para que você consiga compreender. A bactéria está em cinza e uma gota de petróleo em preto. A bactéria utiliza esse petróleo como alimento, ou seja, ela come esse petróleo. Petróleo é basicamente hidrocarbonetos. Ela come esse petróleo, utiliza, passa pelo seu metabolismo e ela elimina desse petróleo gases atóxicos, por exemplo, como água e CO2. São importantíssimas em processo de despoluição. Perfeito? Galera, para que a gente consiga fixar o conteúdo dessa aula, vamos resolver um exercício bem completo. Esse exercício aqui, ó, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, de 2015. É um exercício bem bacana que dá uma revisão geral desta aula. Inúmeras espécies de bactérias que diferem quanto ao metabolismo, ao hábito e à forma das células. Assinale o que for correto no que diz respeito às características estruturais e nutricionais das bactérias. 1. As bactérias podem apresentar forma esférica de copo, de bastonete bacilo, espiralada espirilo e de vírgula vibrião. Perfeito, foi as 4 morfologias que nós te apresentamos. 2. Muitas espécies de bactérias formam colônias, isto é, associações em que os participantes mantêm sua individualidade, sendo capazes de sobreviver quando separados do grupo. Perfeito, são organismos unicelulares. Quando em conjunto, se associam em colônias, mas separados podem viver perfeitamente. 4. As bactérias quimioautotróficas utilizam oxidações inorgânicas como fonte de energia para sintetizar substâncias orgânicas a partir de gás carbônico e de átomos de hidrogênio, proveniente de diversas substâncias. Perfeito, é a definição de quimiossíntese. Tem a oxidação de compostos inorgânicos como fonte de energia para a síntese de matéria orgânica. 8. As bactérias autotróficas dividem-se em fotossintetizantes, quimiosintetizantes, respiradoras e fermentadoras.
Ora, para sintetizar o seu próprio alimento, ou seja, ser autótrofo, posso utilizar a energia da luz, síntese da luz, fotossíntese, ou energia de compostos químicos, oxidação de compostos inorgânicos, quimiosintetizantes. Agora, respiradores e fermentadoras nada tem a ver com o fato de sintetizar uma molécula orgânica. Então, essa afirmação está incorreta. 16. As sulfobactérias realizam um tipo de fotossíntese, em que a substância doadora de hidrogênio não é a água, mas compostos de enxofre, principalmente o gás sulfídrico. Perfeito, foi o que nós mostramos aqui para você. Na fotossíntese tradicional, o oxigênio é liberado da fotólise da água. Como na fotossíntese bacteriana a fonte de hidrogênio não é a água, é um gás sulfídrico, ele vai liberar o enxofre e não o oxigênio. Questão aqui correta ficou a 16, a 4, 20, com 2, 22, 23 é a resposta correta desta questão bem completa aqui, que serviu para que a gente fixasse os conteúdos desta aula. Galera, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal Mais Bio, façam comentários, bastante comentários, dê sugestões para conteúdos, qual conteúdos você gostaria que nós trabalhássemos aqui no nosso canal. O nosso intuito é te ajudar nos estudos, seja para a escola, seja para vestibular, ou seja para concurso público, em especial na área de saúde que envolve a disciplina de biologia. No mais, foi um grande prazer, bons estudos e até a próxima!